Então, nosso tema, o tema que me foi proposto, seria alguns elementos de espiritualidade, tendo como pano de fundo o tema da moradia, o tema da fraternidade e da moradia, e vai ser o tema da campanha da fraternidade de 2026. É isso? É isso? É isso? Sim. Ótimo. Eu pediria a vocês, primeiro, um gesto para a gente ficar mais... para a gente gravar mais. Vamos pegar cada um de nós as chaves. Todo mundo em geral tem chave, né? Vamos pegar cada um de nós as chaves. Vamos pegar cada um de nós as chaves. A minha chave de Nazaré. Pode ser do carro, a chave do carro às vezes é da casa. Às vezes a gente entra pela garagem, pela cozinha, pela sala. A chave. E eu queria começar com esse símbolo, a chave. Vocês já imaginaram o que é não ter chave? Sim. A chave é um símbolo de identidade. A chave significa que eu tenho uma referência em minha vida. Quanto tempo tem? 15 minutinhos, 20. 15? A chave significa que eu tenho uma referência em minha vida. Que eu tenho raízes. Não é? Que eu tenho um endereço fixo. A gente pode imaginar o que significa não ter endereço fixo? Não ter bússola, não ter raízes, não ter rumo. Isso é não ter endereço fixo. Endereço fixo é identidade. Endereço fixo é poder convidar alguém à minha casa. E estou na rua, mas eu tenho um instrumento que me leva a um lugar conhecido. Não ter chave é não ter um lugar familiar. É não ter acesso a um lugar que me é familiar. E estar ao dispor daquilo que a sociedade oferece. Um papelão, um jornal, uma marquise, etc. Isso é não ter chave. Quem não tem chave é uma folha seca, levada pelo vento. Quem não tem chave não tem porto seguro. Vive à deriva. Milhões de pessoas hoje vivem à deriva em todo o Brasil. E não dispõem de chave. É fundamental a gente pegar a chave, pegar o metrô, pegar o ônibus, com aquela chave eu vou chegar na minha casa. Eu vou encontrar o meu ambiente. Eu vou encontrar gente que me ama e que eu amo. Eu vou encontrar um ambiente humano. Do contrário, eu vou encontrar hostilidade. Não ter chave é não poder fugir da hostilidade, da multidão. Multidão no mundo urbano é igual a deserto. A multidão é o deserto. Se você quiser se esconder, é só ir no meio da multidão, não é? Então, a chave é a diferença entre o deserto e um oásis, uma casa, um lugar humano. A chave é fundamental para marcar essa diferença. A gente não se dá conta porque está acostumado a ter chave, não é? Chegar em casa, abrir a porta e entrar. Mas se imaginam não ter esse poder, não é? Esse é um aspecto, um elemento. Outro elemento,
Vocês pegam os salmos da Bíblia. Nos salmos da Bíblia, vocês vão ver que aparece muitas vezes a casa do Senhor. Minha alegria é habitar na casa do Senhor. Prefiro um dia na casa do Senhor do que 1000 dias não sei onde. Salmo 27, se não me engano, não é? E nos salmos, casa tem sempre o caráter de fortaleza, rocha, abrigo, refúgio, encontro, lar. Ou seja, nos salmos, casa é lugar de segurança. É lugar onde eu encontro segurança. É passar da insegurança para a segurança. Os salmos, a casa de Deus, é uma rocha firme, onde eu piso um solo firme. É um lar onde eu encontro o calor humano. Então, quem não tem casa está despido disso. Não tem esse calor humano, esse abrigo, né? E não pode, e não tem nem pode ter, não é, a esperança de encontrar esse lugar. Não tem a esperança de encontrar esse lugar. Rochedo, firmeza, solidez na vida. É uma vida líquida. É uma vida líquida, é uma vida dispersa pelo meio das ruas, das praças, da multidão. Outra coisa. O que é a casa para nós que estamos aqui? O que é uma casa? E eu diria uma coisa muito simples para a gente gravar. Casa é a roupa de um grupo que se ama. Casa é a roupa da família. Uma família sem casa é uma família exposta em praça pública. Como um corpo nu exposto em praça pública. Essa é uma família sem casa. Todo grupo que se ama, toda a família desenvolve uma certa intimidade, uma certa privacidade. Os zinhos da gente, né? Um queridinho, um benzinho, essas coisas que a gente desenvolve quando tem uma intimidade. Isso necessita de um teto, de um piso e de paredes para ser protegido. A casa é a roupa que cobre a nudez da família. Uma família sem casa é um corpo sem roupa na rua. É uma família nua, com toda a sua intimidade exposta aos olhares estranhos. Então, a casa nos reveste a nossa nudez, reveste a nossa intimidade e garante a dignidade. Quem pode garantir a dignidade sem um teto, sem paredes e sem um piso? Quem pode de nós garantir a dignidade sem a roupa? Sair por aí sem roupa. Quem pode garantir a sua dignidade? Família sem casa é corpo sem roupa. A dignidade está exposta a todas as agressões, a todo tipo de hostilidade, a todo tipo de curiosidade e de olhar. Casa é a diferença entre ter um lugar e viver num não lugar. Tem toda uma sociologia, antropologia do não lugar, do antropólogo francês chamado Marc Augé, onde ele fala do não lugar. O que é o não lugar, segundo Marc Augé? É o lugar onde não tem familiaridade, onde nada me é familiar. Por exemplo, rodoviária. Por exemplo, aeroporto. É o lugar por onde a gente passa. Avenida, rua, é o lugar por onde a gente passa. Mas não está em casa. Não está em casa.
Então a gente não vê a hora de sair do não lugar e chegar no lugar. O que é o lugar? O lugar é revestido por coisas familiares. É um quadro, é uma imagem, é uma fotografia, é uma coisa que eu ganhei não sei de quem, é alguma coisa que me é familiar. Isso é lugar. Ter um lugar é sentir-se no meio de coisas que nos revestem de lembrança, de familiaridade. Ora, não ter casa é não ter lugar. É a diferença entre a rua e a casa. O não lugar é um lugar estranho, é um lugar hostil, é um lugar que agride, é um lugar onde você tem que se defender de tudo e de todos, porque todos podem ser inimigos. O lugar é o lugar que protege. A casa é o lugar das pessoas, do calor humano, daquilo que te protege, te aquece e te dá maior força para você seguir adiante. A casa nutre, aquece, fortalece para enfrentar todas as tempestades que o mundo oferece lá fora. Ora, não ter casa é não ter esse lugar. Mais uma vez, é um barco à deriva. Sem porto, sem farol, sem bússola, sem saber onde chegar. Né? Isso é não ter casa. Outra coisa que a gente podia dizer, a casa de Deus é uma tenda. Desde o Antigo Testamento, Deus desce e vem habitar numa tenda. Lá no livro do Êxodo, Deus desce, caminha com o povo e vem habitar numa tenda. E aqui o termo casa é muito ambíguo. A discussão sobre a casa é muito ambígua. Porque ao mesmo tempo que ela é a fortaleza, a verdadeira casa é também uma tenda. Por quê? A tenda é uma casa aberta. A tenda é uma casa que recebe os amigos. A tenda é uma casa que se abre para o mundo. A tenda é uma casa que forma comunidades às pessoas estranhas, a quem chega, a quem é hóspede, ao estrangeiro, aquele que está chegando. A tenda abre os braços, estica as cordas da tua tenda, diz o profeta Isaías. Estica as cordas da tua tenda, está chegando mais gente. A tenda é isso. Ao passo que a casa fortaleza no mundo de hoje, o que é? É a mansão egoísta, individualista, prepotente, arrogante. A fortaleza do mundo de hoje, as casas fortaleza, são os túmulos dos egoístas. Então, a casa também tem essa ambiguidade. Enquanto o povo que tem casa simples, que tem a tenda, que mora numa casa precária, está aberto à comunidade, aquele que mora numa mansão está fechado à comunidade. A mansão é um gueto, não é uma casa, não é uma comunidade. A tenda é uma comunidade, é uma casa aberta. Então aqui tem uma espiritualidade muito profunda no Deus da tenda. O Deus da tenda é o Deus que cria a comunidade, que se abre ao estrangeiro e que recebe sempre mais um. Ninguém está excluído da tenda. Ninguém está excluído da tenda de Deus. Agora, da fortaleza, do palácio, do império, do templo, tem um monte de gente excluída. A casa templo, a casa império, a casa palácio, a casa mansão, todos estamos excluídos disso. Essa casa é o túmulo dos ricos. É o túmulo dos prepotentes. É a casa túmulo.
Casa fortaleza é casa túmulo. Casa tenda é casa aberta. Então, sempre quem mora numa casa tenda, sempre tem mais possibilidades de se abrir ao diferente, de se abrir ao outro, de experimentar o que é não ter casa. Quem mora numa casa fortaleza não tem essa oportunidade. Está cerrado, está cego ao grito daqueles que não têm casa. Completamente cego. Então, a casa, ao mesmo tempo que é referência e fortaleza, né, pode ser túmulo, pode ser mansão egoísta, pode ser castelo, pode ser palácio, onde moram os prepotentes da terra. A verdadeira casa no sentido espiritual dos Salmos, no sentido espiritual do Êxodo, etc., é uma tenda. E isso é muito simples de entender. A nossa verdadeira casa não está aqui na terra. A nossa verdadeira casa está para além da história. Todos nós somos peregrinos que habitamos uma tenda. Nossa casa é uma tenda. Todas as nossas casas são uma tenda. A gente vai habitar nela por um tempo. Depois outros vão habitar. É uma tenda. Então, o segredo da casa é ser tenda. A casa que se transforma em fortaleza, em mansão, em palácio, costuma ser o túmulo daqueles que as habitam. O túmulo porque ninguém visita. São casas fechadas. Não é? São casas onde habitam os egoístas da terra. Não é? Então, a verdadeira casa bíblica é a tenda de Deus. É o lema da campanha da fraternidade. Deus armou sua tenda e veio habitar entre nós. Deus veio habitar numa tenda, numa gruta, armou sua casa entre nós. Ou seja, a casa de Deus é provisória. Como a casa do pobre é provisória. Como a nossa casa é provisória. Porque estamos a caminho. Porque estamos todos a caminho. A casa definitiva é o túmulo. E muita gente faz da sua casa a casa definitiva. E aí faz o túmulo. Da família, etc, etc, etc. Né? Então é importante a gente ter isso presente. Ao mesmo tempo que casa é referência, a chave da segurança, etc., né? A casa pode também ter o lugar onde a gente acaba morrendo para o outro. Morrendo para a solidariedade. Morrendo para a possibilidade de se abrir. De encontrar outras pessoas, de acolher o estranho, o estrangeiro, etc. Na Bíblia, a casa sempre acolhe o estrangeiro. Abraão, a casa dele é o carvalho de Mambré, que acolhe os estrangeiros. Né? Então, verdadeira casa, no sentido espiritual, é aquela que acolhe. É a casa-comunidade. A casa, fortaleza, palácio, arrogância, egoísmo, etc., é a casa que não acolhe ninguém. É a casa gueto. Não é? É a casa gueto. Não é? Então, ao mesmo tempo que a precariedade da casa revela uma carência social, ela também revela uma esperança humana de chegar à casa definitiva, de chegar à pátria definitiva. A carência da casa humana nos torna abertos a caminhar em direção à casa definitiva. A exorbitância, a ostentação da casa humana nos faz dessa casa o nosso túmulo. Túmulo que eu digo é túmulo para a vida inteira, para a eternidade.
Então a casa tem essa ambiguidade. Ela é uma referência, ela é a roupa, ela nos reveste, ela nos dá abrigo e segurança, reveste a nossa nudez, mas ao mesmo tempo ela pode se tornar, sim, num túmulo. Às vezes tem famílias que a casa é um túmulo. Não recebe ninguém, não quer saber de ninguém, fecha a porta para todo mundo, a casa vira, não é? Não é? Ora, quando a gente faz isso, o que vai acontecer? Quem mora numa casa túmulo, necessariamente vai morar num ambiente tóxico, envenenado. A gente conhece esses ambientes tóxicos e envenenados de nossas casas. Não conhece? Silêncios envenenados. De quem mora debaixo do mesmo teto. Está cheio disso. É gente que fez da sua casa o túmulo. A espiritualidade da casa é isso. Ao mesmo tempo que ela abriga, ela abre. Ao mesmo tempo que ela reveste a nudez, ela está aberta para outros que têm necessidade. Ao mesmo tempo que ela nos abriga, que ela é nosso refúgio, é também a nossa forma de caminhar para a pátria definitiva. Ou seja, a nossa casa terrena deveria ser um sinal da casa definitiva, que é a casa de Deus. E, devendo ser esse sinal, ela deve ser provisória. Ela não é nossa. Ela é minha por um tempo, daqui a pouco não é mais. Não é? A casa é isso. Enquanto estamos peregrinando, a casa serve de tenda. Mas nós vamos viver a vida inteira peregrinando, até chegar numa casa que é definitiva. Nessa peregrinação, necessitamos de uma casa mínima, de uma casa que nos dê calor, conforto, alegria, prazer, e etc, etc, etc. Mas se essa casa chega à ostentação, ao luxo e a uma diferença enorme de todo o povo, ela se torna o nosso túmulo. A gente morre afogado na riqueza. A gente morre debaixo das colunas de ouro. Hein? A gente morre afogado pelo ouro, pela prata das casas que são erguidas por aí. A gente vê isso nas celebridades, a gente vê isso nas pessoas. Gente que literalmente acaba morrendo dentro das mansões. Lembrem, por exemplo, Michael Jackson, né? Elton John. Né? Tem um monte de gente que morreu afogado na própria riqueza. Overdose, etc, etc, etc. Que não soube fazer da sua casa uma tenda. Então a casa é simultaneamente abrigo e tenda. E para terminar, só pode sonhar com o infinito quem tem um lugar. Quem não tem lugar não pode sonhar com o infinito. Quer dizer, a casa é o lugar que permite sonhar com o infinito. Quem está exposto na rua não sonha com o infinito. Sonha com a comida. Quando vai chegar a comida. Sonha com a cachaça. Sonha com um lugar onde fazer as necessidades. A coisa mais preocupante para quem está na rua é isso. Eu moro num lugar onde tem mais de 500 pessoas ao redor da igreja da minha casa. Lá na Baixada do Glicério. Vocês podem ir lá para ver. O maior problema daquele povo é onde fazer as necessidades. Onde encontrar água potável. Onde tomar um banho. Onde lavar a roupa. Então, quem não tem casa, quem não tem um lugar chamado casa, com chave, etc., não pode sonhar com o infinito. Por quê? Porque tem que sonhar com o pão, com a comida que vai chegar, quem é que pode dar uma cachaça, quem é que pode dar um real, onde é que eu posso ir no banheiro, onde é que eu posso... Aí sobe no viaduto.
Quer dizer, só pode sonhar com a casa de Deus quem tem um lugar para descansar. Quem tem uma cama para dormir e um teto sobre a cabeça é capaz de sonhar, é capaz de ter esperança e é capaz de sonhar com a casa definitiva. Ou seja, só sonha quem tem pés fixos no chão. Ou melhor, só voa quem, além de asas, tem pés. Passarinho só voa porque tem pés. Não porque tem asas. Porque se ele não tem pés, ele não pode levantar voo. Porque ele não tem como descer. Um avião não sai do chão se o trem de pouso está avariado. Porque não tem onde pousar. Então só é capaz de sonhar e voar quem tem um lugar fixo. Quem tem o poder de ter uma chave e chegar no seu lugar, na sua casa, na sua família, no seu ambiente. Esse tem o poder de sonhar. Agora, quem vive atrás diariamente de uma roupa, de um prato de comida, de um pedaço de pão, de uma cachaça, de alguma coisa para esquentar, de um cobertor, etc., como é que vai sonhar? Para voar é preciso ter pés. O ser humano não é árvore, mas tem que criar raízes. Tem que criar raízes em algum lugar para ser reconhecido como gente. Qual é o teu endereço? Ah, tem não. Ah, sei. Debaixo do viaduto, lá no Glicério. Ah, na rua tal, debaixo da Marquise. Ninguém vai dizer isso. Ninguém vai dizer isso. Chave e endereço físico são instrumentos obrigatórios para a gente sonhar. E são instrumentos obrigatórios para a solidariedade. É muito difícil pensar em ser solidário se a gente não tem o mínimo de conforto. Muito difícil. Muito difícil. Eu vejo lá, debaixo da minha janela, tem um monte de gente dormindo. De manhã eu acordo, vou olhar, está brigando pelo um canto, está brigando pelo cobertor, está brigando pelo papelão, é uma beleza. O que é isso? Impossível uma solidariedade mínima quando a gente está brigando pelo chão onde dormir. Pelo um cobertor. Pelo um pedaço de pão, pela cachaça, etc. Então a solidariedade depende do mínimo de segurança, etc, etc. E hoje, em São Paulo, nós temos mais de 500.000 unidades habitacionais vazias. Em São Paulo. Esperando o quê? A especulação imobiliária. Enquanto temos milhares de pessoas morando nas ruas. Essa é a grande contradição de hoje. O déficit habitacional é maior que as pessoas que estão na rua. E São Paulo, cada dia faz 2, 3 prédios, olha quanto. Não sei quem compra esses prédios, porque deve ter gente aí com centenas de apartamentos esperando a especulação imobiliária. Então, é um pouco isso, é essa espiritualidade ambígua que eu queria trazer aqui. É preciso ter raízes, é preciso ter um lugar, é preciso ter uma tenda aberta para poder desencadear as potencialidades do amor humano. Senão a gente corre o risco de virar animal, brigando pelo osso, brigando pelo cobertor, brigando pelo lugar debaixo da marquise, brigando pela garrafa de cachaça. A falta de casa animaliza. Como a falta de comida na faixa de Gaza animaliza. Vocês já viram as imagens do povo buscando comida na faixa de Gaza, não é?
Se puder passar por cima do pai, do filho, da mãe, passa. Porque a fome não tem jeito. Quem tem fome não pode ter raciocínio. A mesma coisa é a casa. Tem coisas que, se a gente não tem, animaliza. A fome, a dor e a casa não podem esperar. Senão nós nos tornamos animais. E vamos sim brigar uns com os outros para ter a nossa migalha, para ter nosso lugar de dormir. Que viramos animais, buscando pelo mínimo da sobrevivência. Quando a gente está no limite da sobrevivência, ou vira santo ou vira animal. 1 em cada 1 milhão vira santo. O resto somos mortais. Todos mortais. E corremos o sério risco de virar animais. Não é? E é isso que está acontecendo hoje. O déficit habitacional e a questão da moradia está tornando muita gente animalizada. Pela carência, pela fome, a droga, e etc, etc. É isso um pouco que eu queria trazer aqui. Nos traz a espiritualidade da casa aberta, da tenda, ter o pé no chão para poder sonhar, né? Poder ir além. Eu te agradeço muito a inspiração inicial, né? A gente pode o Alfredinho ficar com a gente nesse primeiro momento, né? Vamos ter mais algumas falas, depois a gente abre para algumas perguntas, né? Acolher quem chegou daqui a pouco, que chegou agora há pouco, né? Tem alguns que chegaram agora. E vamos passar agora a palavra para a Nilda e para o Galo, que vão nos trazer um pouco o retrato do ABC. Não é isso? Pode ser uns 20 minutinhos para vocês dois? Quer falar juntos? Vocês vejam. Vamos fazer só uma música? Ok, um refrão enquanto vocês se ajeitam. Passarinho, 5 pães e 2 peixes, e o milagre do amor. Acabar com tanta fome, acabar com tanta dor. Tá passando? Passarinho, 5 pães e 2 peixes, e o milagre do amor. Acabar com tanta fome, acabar com tanta dor. Eu acho que tá funcionando, né? Tá? Tá funcionando? Quem tivesse alguma coisa pra aqueles homens que repartiu, enche o pão, Mas dá pra passar? Seriam 5 pães e 2 peixes, eu me lembro do amor, pra acabar com tanta fome, e acabar com tanta dor. Passariam 5 pães e 2 peixes, eu me lembro do amor, pra acabar com tanta fome, e acabar com tanta dor. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer ao Frei Marcelo aí pelo convite para falar desse tema tão importante, né? Quero cumprimentar aqui a Fernanda Henrique, nossa vereadora de Ribeirão, que está aí descobrindo que em Ribeirão, né, aquele paraíso, né? Tem ocupação, tem favelas que não são reconhecidas. Vou falar um pouquinho aqui do MDDF, do movimento, né, que eu represento. Estou presidente hoje desse movimento tão importante aqui na cidade, que existe em outras cidades, mas que não são tão fortes. Contar um pouquinho do início, como surgiu, a Regiane já falou aí, do Padre Rubens, e como a igreja foi importante, pastoral de favelas lá atrás, né? Também fizemos parte. E com a industrialização, né, da cidade, do ABC, essa região regional, São Bernardo, Santo André, São Caetano, outras empresas vindo, era uma forma, né, das pessoas vindo do norte, nordeste, do interior, para cá, para essa região, atrás de emprego,
né, com um salário mais justo do que nas suas cidades, então essa migração foi dada. Com isso, o baixo salário, as pessoas iam ocupando, né, muita terra nessa região, e as pessoas iam ocupando. E aí se viu a necessidade. O padre Rubens, junto com o padre Maon, muito importante para o movimento, eles falaram para os moradores o que era. Não era garantia, não era lei. As pessoas ocupavam de dia, de noite, de dia a polícia vinha e tirava. Então, essa é a realidade de muitas favelas de Santo André, São Bernardo, São Caetano, nível Brasil, mas essa região era feita dessa forma. Quando lá na região da Palmares, onde ele atuava, e ele falou, não, a gente tem que criar um movimento para quê? Para garantir lei, para fazer com que o poder público se crie política pública e vocês se unem de uma forma que consiga garantir a moradia. Então, o MDDF, Movimento de Defesa dos Moradores de Favela, ele surge lá no final da década de 70 e vem, né, a ficar fixo em 87. Então, esse movimento, ele ajudou a criar aqui na cidade, na gestão do Celso Daniel, a primeira Secretaria de Habitação que várias cidades não tinham. Santo André foi uma das pioneiras na onde garantia a moradia digna. Então, a gente sabe que esse movimento ele foi importante para criar a lei de AES, a lei que não permitia mais se derrubar. Então, lá para o 96, o movimento, junto com várias favelas da cidade de Santo André, ele vem para quê? Ele vem para garantir, criar essa lei e construir moradia digna na onde não tinha. Então, dá o direito à terra, à posse, ali, o saneamento básico, a energia, toda coisa básica, como o padre falou, que se a pessoa não tiver, a pessoa não vive, né? Ele traz um retrato dos moradores de ruas que eu fico pensando sempre, principalmente nas mulheres que vivem na rua. Na época, né, a gente sabe que nós somos mulher quando menstrua. E como que essa mulher vive dignamente numa rua? Então, a questão da favela. Eram ocupadas, né, em locais que não tinha área pública ou particular, mas também não tinha a garantia de ficar. Mas aí, junto com o movimento, a gente conseguiu criar essa lei, fazer, cobrar, né, com os vereadores em 96 e garantir isso. Tem muita ocupação, o Giacomo John trouxe aqui a ocupação da Eloá, que é totalmente insalubre, o Cruzado, Santo André, ela é cercada com mais de 175 favelas, núcleos habitacionais e ocupação, na onde a gente sabe que teve um avanço, mas se precisa ainda avançar muito. Então, precisa, porque ninguém vai para a beira do rio ou para a encosta do morro porque quer. É falta de política pública. Então, a gente está aí, né? A gente está em vários conselhos. Para quê? Para esse D a mais de dignidade é para a gente ajudar a construir essa favela. Construir políticas públicas, porque não adianta, né, como era feito. Quando a gente pega aqui a região do Vila Luzita, a gente sabe lá, Jardim Santo André, a gente sabe que aquelas pessoas foram para lá, foram ocupando, mas não tinha creche, não tinha unidade de saúde, não tinha hospital, não tinha nada. Por quê? O governo, ele quer a favela mais longe do centro. Então, essas pessoas que ocuparam de forma insalubre, porque não tinham os equipamentos públicos. E a gente vem lutando por política pública para a pessoa estar ali e volta dela ter tudo. Ter a creche para o filho, ter a escola, ter uma unidade de saúde, ter um hospital, ter um transporte que funcione. Falta muito. A gente sabe que a luta não é fácil, né? E essa questão
que vem trazendo a retomada da pastoral da moradia e favela é muito importante, né? A gente sabe aí que tem muita gente e ninguém está na rua, ninguém paga um aluguel com baixo salário, ninguém vai morar lá na beira do morro, como tem muita na região lá do Morro da Quibom, Jardim Santo André, por que quer? Né? É um risco, e eu já ouvi isso de um secretário. Eu jamais levaria meus 2 filhos para morar lá na Marilson de Medeiros, que era na beira do córrego. Então, assim, ninguém está num lugar desse porque quer, por falta de política pública, por falta da gestão, déficit habitacional, nível Brasil é tremendo, e a região do ABC, a gente sabe, o Tiago vai trazer ali quantas ocupações tem, quantos locais, porque a cidade é o povo que ninguém enxerga. Se a gente não tiver, né, uma gestão, e nós mesmos das favelas, eu falo isso, se empoderar e fazer parte, e cobrar, a gente, para eles é cômodo, né? Os governantes são cômodos, eles não se importar com isso, se não tiver um grupo que cobre, que esteja lá, que ajude a construir junto, porque o poder público é muito fácil para a gestão falar, não tem favela, não existe ocupações, como é na cidade de Ribeirão, Rio Grande da Serra também não é, porque são áreas de mananciais, se trata diferente daqui, de Santo André, Mauá também, que é uma população muito grande de favelas, São Bernardo. Então, a gente tem esse desenho. São Caetano não tem favelas, né? Nem no censo lá a gente consegue buscar, não tem ocupação, existe uma, mas foi totalmente retirada, não tem terra, mas existe muitos cortiços. Então, a gente não tem uma visão, né? Não tem favela em São Caetano, mas existe muita moradia precária também, muitos cortiços que as pessoas não colocam no censo. Não tá. Quando a gente vai buscar, a gente não consegue achar. Então, é um pouquinho disso. Assim, estou muito empolgada, acho muito importante essa retomada para a gente construir junto com outras pessoas, com outros pensadores, tanto da igreja como fora da igreja, para a gente trazer isso. E esse tema é muito forte. A campanha da fraternidade, quando ela vem falar disso, é porque o povo está pedindo socorro. Quando vamos trazer esse tema novamente, quando a gente vai buscar, isso é muito importante. Então, assim, é um olhar diferente para se trabalhar, para se cobrar e para ter essa visão do que é a falta da terra, né, nível Brasil e nas nossas cidades, né, nas 7 cidades aqui. Então, acho que é um pouquinho disso que eu venho trazer. Estou muito feliz por estar aqui, Frei. Fiz parte do Grito em 22, foi a primeira vez, né, que eu pude participar também falando de moradia. Então, assim, a gente sabe que é um desafio enorme a criação dessa pastoral e a importância da gente estar junto, caminhando junto aí, os movimentos de moradia, junto com vocês, porque a gente sabe do peso, assim, da pastoral operária, né, que era bem forte. Eu me lembro, eu moro na favela, lá no Parque João Ramalho, desde 80. Eu me lembro do padre da igreja, já falecido, o quanto ele atuava na favela, né? Então, aquela pastoral das crianças era muito importante para a gente, porque a gente tinha um retrato, um cuidado da igreja. Então, eu acho que juntar a igreja para essa luta é voltar àquela pastoral da criança que eu tenho na minha lembrança, né? Daquela alimentação, do acolhimento que dava para a gente, onde eu moro, ainda da enchente, e o que a igreja fazia por nós. Então, essa aproximação, esse cuidado, esse acolhimento com as pessoas, com os movimentos de favela, é muito importante. Eu vou fechar por aqui, não vou me alugar, que aí o Tiago vai trazer um retrato aí melhor. Isso aí. Legal.
o companheiro Galo vai se preparando, né? Duas coisas. Reforçar que o nosso grito está chegando, dia 7 de setembro, em Mauá. Iniciamos 8h30 da manhã na matriz de Mauá. Então, vamos já nos preparando, convocando aí o nosso povo para estar presente. E também a Pastoral da Moradia, ela renasce, né, com esse desejo de estar com o pé na terra, na luta, mas de ser essa presença também da igreja, essa presença companheira, amiga, solidária, né, que está ali sofrendo, caminhando e lutando junto, né? Então, esse é o sentimento que, quando a gente iniciou as primeiras discussões dentro do grupo, né, de ser essa presença mesmo ali de fé, de amor, de esperança para todos esses irmãos e irmãs que sofrem, né? Vamos, nosso companheiro Galo. Boa tarde aí às companheiras, aos companheiros. Boa tarde. Boa tarde. Aê, vocês tomaram café, né, ali? Fizeram um café maravilhoso ali. Na entrada. Então, primeiro eu queria parabenizar, né, a iniciativa aqui, o convite do Frei Marcelo, que tem feito um trabalho de articulação em todo o Brasil, né, para consolidar, né, a Pastoral da Moradia e Favela, retomar essas ações, né, e a gente tem sido grande parceiro, né. Nós vamos falar um pouquinho, o que ele pediu para a gente aqui, falar um pouquinho da realidade que a gente tem enfrentado mais aqui na nossa região. Mas eu acho que é bom também a gente colocar um pouco dessa conjuntura do cenário, né, porque temos aqui na região uma conjuntura que se expande em todo o país, né. Não é muito diferente do que a gente tem enfrentado, seja no campo ou na cidade, né? O conflito pela terra, pelo direito à moradia, pelo direito a produzir. Bom, eu sou o Thiago Galo, sou da campanha Despejo Zero. Estou muito feliz de ver aqui os companheiros da universidade também, né? Muitos militantes aí dos movimentos sociais, né? E também a gente atua na União dos Movimentos de Moradia do Estado de São Paulo, né, na Frente Parlamentar de Moradia da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde eu estou na assessoria do Luiz Cláudio Marcolino, onde a gente faz um trabalho com o núcleo de habitação na Lesp. Né, e esse trabalho tem nos dado a oportunidade de rodar esse estado. Né. Eu já estive com o Frei Marcelo, inclusive, na região do Litoral Norte. Tivemos em toda aquela região ali, onde a gente tem atuado ali, desde a Vila do Saí, que agora completou 2 anos, né, da tragédia, né, do crime, né, com a morte de mais de 60 pessoas, né, na Vila do Saí, em São Sebastião. Também tivemos ali em Ubatuba, com o Morro do Fórum, em Caraguá. Agora, semana passada, eu tive no Pontal do Paranapanema, fiquei uma semana lá nos assentamentos, são 15 mil assentados, na região do Paranapanema, né, que são companheiros e companheiras de luta da reforma agrária. Então, são várias, embora os territórios com as suas características, cada um com sua característica, é uma realidade que todo mundo tem enfrentado, né? E, para começar, a gente escolheu ali, né, um texto de Isaías, que é muito atual. É muito atual. Que fala, ai de vocês que adquirem casas e mais casas. Né? Até me arrisco aqui falar um pouco, porque o padre estava aqui falando, eu fico até um pouco envergonhado, né? Tem um padre, mas a gente extraiu esse texto, tá, padre? Casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. E o Senhor do Exército diz, sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas, as casas belas e grandes ficarão sem moradores. Né? O padre falou agora, quanta casa vazia e quanta gente sem casa. Né? Quanta terra e quanta gente sem terra. Quanta gente sem teto. Quanta gente sem direito. Né? É muito atual, não é, pessoal? É muito atual. Né? E a gente costuma dizer no movimento que, né, a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos. Porque quando não se tem onde morar, quando não se tem um teto para se abrigar da chuva, do frio, né? Agora a gente vê um advento climático maluco, né? Quando não se tem um teto digno, sem o risco de que a enchente leve embora, sem o risco de que a polícia bata na porta a qualquer momento e derrube com tudo dentro, igual aconteceu na comunidade da 11,
igual está acontecendo todos os dias no estado de São Paulo, e é isso que nós vamos falar desses conflitos, não é do mapeamento de todas as comunidades, mas do mapeamento dos conflitos que a gente conseguiu identificar, que com certeza tem muito mais do que está mapeado aí. Né? Quando não se tem, né, uma cama digna para se descansar o corpo cansado depois de um dia de trabalho, de muito esforço, ou uma mesa para se cear, para pôr o pão sobre ela e conversar com a sua família, também depois de um dia de trabalho, e um teto digno, que direito mais a gente pode ter? Então, a moradia, ela é eixo central da garantia dos direitos do cidadão e da cidadã. E por isso a pastoral tem um desafio gigantesco. Né? Eu olho aqui para o Frei e vejo que o cabelo dele está caindo, e vai ficar daqui a pouco igual a mim, vai ficar bem parecido comigo. Né? A Nilda também já está mais careca. Né? Então, mas é o seguinte, né? E aí a moradia é um direito garantido, né, na Constituição, em 1988, a Constituição Cidadã. Né? Então, é um direito garantido por lei. Né? E o artigo 6º, e é engraçado, porque até 1988 não era um direito, Frei. Né? O Elton aqui falou da questão do mercado, né? Até 88, moradia não era direito. Né? Pela nossa Constituição, pela nossa lei. Mas a partir de 88, passa a ser o direito. E diz o seguinte, são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção e a maternidade à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Bonito pra caramba, né, gente? Não é bonito? Não é bacana? Olha que Constituição maravilhosa que nós temos. Mas quando o povo se organiza para defender esse direito, ele é marginalizado, ele é criminalizado. Muitas vezes entre os próximos nossos, inclusive. Né? E está ali, é um direito. Mas para exercer esse direito, é necessário luta, é necessário muita organização popular, é necessário políticas públicas, conferências, diálogo, né, e muito trabalho. A Declaração Universal também diz isso, no artigo 25, né, que reconhece o direito à moradia digna como garantia à saúde e o bem-estar social. E o Estatuto das Cidades também, que aí, mais recentemente, que instrumento, né, para se garantir que, para além de que a gente tem uma lei, a gente tem a ferramenta, né, que possa levar a gente também a buscar esse direito, diz ali, né, na lei que é 10.257 de 2001, que estabelece diretrizes para a gestão urbana e instrumentos para a concretização desse direito, né, como a função social da propriedade urbana, que é nada mais do que o que a gente está falando, tanta terra vazia, sem nenhuma função, né, e que poderia estar ali sendo utilizada para combater, né, o déficit habitacional e garantir o exercício do direito à cidadania e do direito à moradia. Né? Nesse cenário, esse déficit habitacional do Estado de São Paulo, que não é pequeno, né, é estimado em 1,15 milhões de moradias, só no Estado de São Paulo, mas no Brasil são mais de 5 milhões, no Brasil inteiro, então é muita coisa, né, de moradias, e que também tem 3,19 milhões de habitações inadequadas. Pessoas que moram em área de risco, moram nos assentamentos precários, nas ocupações, nas favelas, nos cortiços, fora quem paga aluguel. Então, é muito maior, né, esse tamanho. E é nesse cenário que eu acho que a Pastoral da Moradia, através, né, dessa articulação nacional, em conjunto com diversos movimentos, com as universidades, com o poder público, tem um papel para, além de ser propositivo nas políticas, de fato exercer, né, esse direito lá na base da nossa pirâmide, que é na maioria das pessoas, que são a maioria das pessoas que não têm, né, esse direito. Pode ir. E aí, nesse mapeamento, já deu os 20 minutos, então eu vou acelerar aqui. Nesse mapeamento aqui, nós temos, no Brasil, 450, porque aí é o mapa dos conflitos. São pessoas que estão
sobre ameaça de despejo no Brasil. São ações que foram judicializadas, fora as ações administrativas, que são ações que não têm processo judicial, mas que têm ameaça de despejo administrativo. Estamos vendo isso muito. A prefeitura resolveu fazer um parque. E lá naquele parque mora 200 famílias nessa região. Ela tem dinheiro para fazer o parque, mas não tem dinheiro para acolher socialmente essas famílias e atender habitacionalmente nelas. E aí vem o despejo. É o que aconteceu lá na comunidade da 11. Na Zona Sul de São Paulo são 10 mil famílias nessa situação. Só na Zona Sul de São Paulo. Em mais de 12 comunidades, em favelas, ocupações. Tá? Aqui na cidade de Santo André mesmo, né, vai ter lá uma floresta urbana para o Jardim São José. Bacana pra caramba, mas tem a previsão de remoção de 4 mil famílias. Tem a garantia da produção habitacional destas mesmas? Ainda não. Né? A gente andou enfrentando isso, né? Tiveram lá comigo também. Então, são 456 mil. 64 mil já foram despejadas. Foram famílias que já foram colocadas na rua desse jeito, muitas vezes sem aviso, porque até para despejar não se segue aqui o rito legal que deveria, que é notificar, avisar, fazer o acolhimento social e o atendimento habitacional. Não. Muitas vezes chega lá, derruba, né? A pessoa saiu para trabalhar, voltou, está com as coisas na rua. A gente enfrentou isso em Vargem Grande, e a gente enfrentou isso em um monte de lugar. A gente tem enfrentado diariamente. Aqui na região sudeste, né, você vê que o estado de São Paulo é o campeão brasileiro nesse tipo de ação. Né? São 191 mil ações, 191 mil famílias. Né? Não estamos falando só de pessoas. É muita coisa. É um número... Isso que a gente mapeou, né? Esse número está subindo, já está desatualizado já esse número aqui, seguramente porque foi feito, é um trabalho que foi feito para poder, né, construir a nossa argumentação no período pandêmico, pelo fim dos despejos, pelo direito à vida, né? Porque eles falavam para a gente, fique em casa, mas que casa? Vocês estão derrubando a casa das pessoas, né? Entende? Então, muito complicado. Pode pular. E aqui no estado tem aqui uma distribuição também, aqui a imagem ficou muito ruim por causa do projetor, mas depois a gente pode disponibilizar, né, Frei? Eu acho que, não sei se tem uma lista de presença, a gente pode até disponibilizar para a turma essa apresentação, fica à vontade. Né? Mas aqui no estado, estamos lá, 170 mil famílias já ameaçadas, 17.823 famílias que já foram despejadas das suas moradias, e 799 conflitos que a gente mapeou no estado inteiro. E aí esse trabalho que a gente tem feito da campanha, com vários companheiros e companheiras, rodando o estado aí. Esse último mês eu fiquei o mês inteiro rodando o estado. Fiquei em Santo André uns 3, 4 dias, o resto fiquei rodando o estado. Né? Então a gente tem feito esse acompanhamento. Na cidade de Santo André, também esse número está um pouco... Hoje já não é exatamente mais essa realidade, porque tem comunidade que já saiu desses números que estão aí. Tem comunidade que já foi, a partir da luta e da organização, né, encaminhada para algum tipo de atendimento habitacional, de acolhimento, que muitas vezes é insuficiente, Frei. Santo André paga 400 e... Quanto que é, Elton? 460? 465 reais de auxílio aluguel. Para tirar a pessoa de onde ela mora lá, muitas vezes 10 anos, 15 anos. E aqui, gente, vou perguntar para vocês, dá para alugar uma casa com 465 reais? Né? E encaminhada para um projeto habitacional que geralmente, principalmente se for do governo do estado, e aí é importante a gente colocar o papel que o governo do estado tem exercido no sentido de promover essa violência, endivida as pessoas. Porque elas vão pegar financiamentos de 20, 25 anos, 20% da renda, e se não pagar, vai ser despejada. Certo? É uma realidade. Né? E aí, assim, não necessariamente um direito, são ali 2.265 famílias na cidade de Santo André com ações judicializadas ou administrativas. Uma parte ali já saiu, mas já entraram outras que não estão ali, tá? Eu não vou nomear depois as comunidades, mas vocês olham, é até bom que vocês olham lá, pô, Thiago, não colocou isso aqui e tal. A gente encaixa lá, entendeu? A gente coloca lá no nosso... A gente manda lá para a Thalita, lá atualiza aqui o mapa, né?
São Caetano do Sul tinha lá uma ocupação da mulher operária, Alceri Gomes, né? Foram ali 40 famílias que resistiram, né? Mas que também já aconteceu a remoção dessas famílias, que além da moradia, elas reivindicavam uma casa-abrigo para as mulheres em situação de violência, né? Também já aconteceu. São Bernardo do Campo, o campeão absoluto da região, 4.208 famílias em situação de ameaça de despejo, com alguns despejos consolidados e com ocupações que não têm exatamente o dado correto ou que falta um número. Lembrando que boa parte dessas ocupações aconteceram na gestão do ex-prefeito Orlando Morando, que hoje é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Oi? Da cidade de São Paulo. Que é assim, não hesitem em colocar a força policial sem ordem judicial para derrubar a casa de muita gente. Porque é dessa forma que eles enfrentam. Eles entendem que enfrentar a questão habitacional é essa. Né? O que é um absurdo. Eu sou de lá e tá certíssimo. Todo mundo já sabe, né, que o vice dele foi afastado por um ano. Então. Agora a gente tem lá mais de 4.000 famílias lá no Pantanal, porque tem uma questão de enchente, e o jeito que tem é tirar as pessoas e não pôr em lugar nenhum, e aí você resolve a enchente, né? Mas você não resolve as pessoas, as famílias, né? 4.000. Você tem lá aqui agora uma nova ameaça de remoção no Iguatemi, que são mais 3.000 famílias, são casos grandes, e 10.000 famílias que hoje estão se articulando lá na frente de luta antidespejo da Zona Sul de São Paulo. Né, que são várias comunidades da Zona Sul, assim, uma coisa absurda. Eles criaram lá uns parques e não consideraram que essas famílias já moravam lá, transformaram em Zepan, né, esses parques, e aí, assim, para esse parque virar um parque, tem que tirar as pessoas. Mas não tem para onde levá-las, né? Isso é um outro absurdo. Rio Grande da Serra, né, 330 famílias, aqui na região em Rio Grande da Serra, está aqui algumas comunidades que estão ali listadas, né? Óbvio que também precisamos atualizar, mas é esse universo. Diadema, 1.142 famílias em várias comunidades. Tem bastante gente de Diadema? Depois vocês me ajudam a completar aí se faltou alguma coisa. Mas tem várias comunidades ali, são todas ações, tá, judicializadas. Todas as ações aqui têm processo judicial, gente já que foi removido, gente que está... Aliás, é uma palavra horrível, né? Famílias removidas, né? Famílias, né, retiradas da sua casa, famílias... Ou que estão sob a iminência estão se defendendo, né? E aí a campanha Despejo Zero, a própria Pastoral contribuiu em vários lugares, enfim, vários movimentos estão fazendo a defesa dessas comunidades todas. Mauá, 2.000... Onde vai ser o grito? Mauá vai ser lá em Mauá o grito? Eu vou precisar me engajar no grito. 2.257 famílias aqui na cidade de Mauá. E ainda, com certeza, o número, falta coisa aqui. Tá olhando? E Ribeirão Pires, estamos aqui com a vereadora, né? A Fernanda, que tem feito lá um trabalho, né, enorme, inclusive. A gente tem sido negado para a gente o atendimento da Secretaria. A Secretaria de Habitação de Ribeirão negou o pedido da Defensoria Pública para atender, para poder discutir, né, uma das comunidades. Qual que é a comunidade lá mesmo, Fer? Favela do 22. Que são quantas famílias lá? Não está aqui, né? Eu tive lá com a Fernanda, com o Defensor Público. A parte do território que é Ribeirão. Isso, então ali eu fui com a Fernanda, a gente teve reunião com os moradores, montou a comissão, pedimos uma reunião, mas assim, o poder público, aliás, diz que não faz parte da cidade, a comunidade. Ele falou que aquela comunidade é Mauá, mas não, está no território de Ribeirão. Você pisa e fala, aqui é Ribeirão Pires, não é Mauá. Né? Então é uma coisa absurda, né? Sabe, a pastoral pedindo uma agenda, o secretário recebe. É isso. Então, Ribeirão Pires também. E aí, para finalizar, gente, eu não sei se tem algum cantor aqui, né, que poderia cantar essa música pra gente. É o cantor. Cadê o cantor? Acordou o cantor. Você podia, não sei se você sabe cantar essa música, eu não combinei com ele. Cidadão, do Zé Geraldo.
Isso. Alguém consegue enxergar ali até lá? Então, a gente imprimiu. Quem está com a letra na mão? Então, eu queria cantar, pedir para os companheiros cantar, porque eu canto muito mal, mas é uma reflexão, né, sobre essa pauta. Tá vendo aquele edifício no sul? Ajudei a levantar. Eram 4 condições. 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me chega um cidadão. Criança de Já me diz, ou tá querendo roubar. Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Daquela colégio moço, eu também trabalho lá. Lá eu quase me arrebento, pus a massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque que eu deixei o norte, eu me pus a me dizer. Lá seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha o direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pôs o sino e o badalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixa amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. A gente agradece bastante o Galo, a Nilda, muito agradecidos, né? E já na sequência passamos então a parceria com a igreja, né? Quando o Padre Alfredinho traz, né, a espiritualidade com os movimentos sociais e agora também com a universidade, né? Então, Chico, Comaru, Fernando, te agradece muito. Então, agora uma fala para vocês, para expor então também esse envolvimento da universidade, que é muito importante também, que pode nos ajudar bastante a compreender e atuar, né, nesse contexto. Obrigado, Marcelo. Eu consigo colocar. Tá jóia, beleza, obrigado. A página não está das melhores. Tá, não, tranquilo. Pessoal, boa tarde, então, para todo mundo.
Estou muito feliz de estar aqui, né, com muita alegria, revendo, né, amigas, né, e amigos aí, companheiras, companheiros, gente do movimento, né, gente da pastoral, gente que está na gestão pública, né, atuando, militando na política, entidades, né, da universidade também. E, então, meu nome é Francisco, né, Francisco Komaru. Eu trabalho aqui na Universidade Federal do ABC, aqui no campus de Santo André, e aí, junto com o Fernando, né, estamos aqui representando um laboratório que a gente trabalha, que é o LabJuta, chama Laboratório Justiça Territorial. É um laboratório que foi criado, está fazendo 10 anos agora, né? O Fernando vai contar um pouquinho desse laboratório. Esse laboratório, dentro da UFABC, foi criado por uma demanda dos movimentos populares, né, de moradia, né? Principalmente na pessoa do Dito, né? O Dito deu uma enquadrada na gente e falou: essa universidade é pública e precisa ter um laboratório com as portas abertas para o povo, né? Um espaço que a gente possa dialogar com a periferia, com as favelas, os cortiços, as ocupações, as comunidades periféricas e os movimentos sociais. E aí, a gente que estava lá, né, tranquilo, numa zona de conforto, na universidade, tomando cafezinho lá, né, lendo Foucault, a gente falou: ixi, Maria, agora dançamos, né, vamos ter que... Mas, na verdade, estou brincando, na verdade, a gente já trabalhava antes, né, com o povo, né. Eu trabalhei em assessoria técnica, que vinha da época da gestão da Luiza Erundina, a gente está no Centro Gaspar Garcia, Direitos Humanos também, mas a universidade é um espaço muito importante, né? Então, a gente vai, né, dividir aqui, né, eu vou falar um pouquinho da UFABC, porque muita gente ainda é incrível, né? A UFABC, a Universidade Federal da ABC, fez 19 anos agora, o ano que vem ela faz 20 anos que está aqui, no ABC, e tem gente que não conhece, tem gente que nunca foi, né? Então a gente sempre tem que falar da UFABC, né? Está aqui a Miriam, né, que fez pós-graduação, né, na UFABC, né, nossa colega, amiga, aluna. Já terminou a tese, Miriam? Ainda não? Em breve, né? Então, é uma das pesquisadoras, o Fernando também está fazendo, né, doutorado. Então, a UFABC, gente, ela foi criada em 2005, as obras, o primeiro vestibular do Enem começou em 2006, né? Hoje, a UFABC tem um campus em Santo André, ali na Avenida dos Estados, do lado do Carrefour, e tem um campus em São Bernardo, né, que fica ali pertinho da Anchieta. Na UFABC, a gente tem cerca de 30 cursos de graduação, então, engenharias, 8 engenharia, física, química, políticas públicas, economia, filosofia, né, história, agora aprovou geografia, licenciatura em geografia. Todos os cursos que tem de manhã, tem de noite. Então, é uma universidade que o trabalhador pode fazer universidade, porque ele pode trabalhar, lógico que é muito sacrifício, mas tem essa possibilidade, porque tem universidades que só tem cursos de dia, né, que não tem nem curso da noite. Então, todos os cursos da UFABC, o ingresso é pelo Enem. Estou fazendo um pouquinho de propaganda da UFABC, tá, gente? Antes de falar do trabalho do LabJuta, mas é porque a gente, às vezes, fala muito do trabalho que o laboratório faz, a parte da habitação, da moradia com as comunidades, e fala pouco que é uma universidade que é porque os jovens têm que ocupar. E os jovens de todas as idades, viu, gente? Beleza? Jovens também que estão perdendo o cabelo aí, né? Que nem o Galo falou aí. Lá, o UFABC, ela é nossa, ela é do povo, gente. Ela é uma universidade construída com o nosso dinheiro. E tem uma coisa que é incrível, tem gente que não sabe, mas o óbvio tem que ser dito. Não paga nada. Vocês sabiam que a Universidade Federal do ABC é grátis, não paga nada? Todo mundo sabia? Beleza? Quem aqui, gente, já foi na UFABC? Quem já entrou lá dentro? Opa, que beleza! Joia, beleza. Quem que nunca entrou? Quem que não foi ainda? Algumas pessoas não foram. Quem que não conhecia? Tem alguém que não conhecia?
Não conhecia, beleza. Então tá, então a maioria já conhecia. Eu vou falar também, só que precisa conhecer, viu? Quem não foi, viu, gente? Precisamos organizar aí com o Frei Marcelo, né? É uma oportunidade para ir lá. Agora vai ter um evento muito grande que chama o FEBC para Todos. Esse evento, o FEBC para Todos, vai ser agora em setembro, outubro. A gente pode divulgar e depois deve ter uma rede, né? Que é um momento em que o pessoal das escolas públicas pode ir lá para conhecer todos os cursos e toda a estrutura da universidade. O pessoal que está no nível médio, né? E tem cursinho popular para quem quer tentar o Enem. Tem um cursinho popular grátis, gratuito também, oferecido pelos estudantes da universidade para quem está na escola pública, né? E tem 50% das vagas são para cotistas de escola pública e porcentagem para pessoas negras, indígenas, em proporção do estado de São Paulo. Então, é uma universidade que ela tem uma inclusão social importante. E tem 26 cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Quem já fez faculdade pode tentar fazer na UFABC, se organiza para fazer uma pós-graduação, porque a gente tem que estudar a vida inteira, gente. Porque, né, a gente trabalha muito com metodologia do Paulo Freire, educação popular, e pesquisa-ação. Então, o conhecimento fortalece a luta. Quem conhece, luta melhor, né? E quem luta raciocinando, também pensando e refletindo sobre a luta, amplia o seu conhecimento. Então, uma coisa alimenta a outra. Luta e conhecimento pode estar de mão dada. Então, está aí feita propaganda, momento propaganda do FABC. Você quer falar do LabJuta daqui? O que você acha? Eu já emendo agora. Você quer falar um pouquinho do LabJuta? Pode ser. Fala um pouquinho do LabJuta. Das coisas que a gente tem feito. Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Obrigado, Frei, por ter convidado a gente, né? É um prazer encontrar companheiras aí, companheiros que a gente também atua na luta, em outros espaços, né? O LabJuta, né, é um laboratório, como o Chico já disse, né, o Laboratório de Justiça Territorial, composto por pesquisadores e pesquisadoras que tem um compromisso de fazer pesquisa não só dentro da universidade, né? A gente tem um compromisso de estar no território, né? Já foi dito aqui pelos outros palestrantes, enfim, não vou me repetir, né? Mas a importância da casa, a importância o que está escrito na Constituição, né? O direito à moradia, o direito à cidade, o direito a morar dignamente, com uma boa localização, com transporte, infraestrutura, saúde, né, lazer, mas só isso não basta, né, como foi dito, né? Então, a gente tem um compromisso lá dentro da UFABC, do laboratório, de fazer pesquisa que a gente chama de pesquisação e extensão, mas é uma pesquisa junto com os moradores e moradoras de ocupações, favelas, atuando muito em São Paulo, mas também aqui na região do Grande ABC. Eu sou arquiteto, então o grupo também é formado de uma série de profissionais, então tem arquitetos, arquitetas, engenheiros, o Galo citou a Thalita, né, uma grande companheira, tem advogados, advogadas, assistente social, né, então aqui a gente também se coloca à disposição como laboratório para... enfim, as portas abertas para quem, às vezes as pessoas conhecem a universidade, mas também não conhecem o laboratório, para a gente também a gente faz esse convite, né? A gente atua também com os movimentos de moradia, o MM, aqui no ABC o MLB, o MDDF, né? Já fizemos trabalho com o MDDF sobre a questão da água na época da Covid, né? Com o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, né, estamos desenvolvendo agora, junto com o Frei Marcelo também, trabalho sobre conflitos fundiários e emergências climáticas, né, porque a gente sabe que quem sofre mais com as emergências climáticas é quem está na ponta, né, é a população pobre, é quem mora em áreas de risco, né. O Chico acho que vai apresentar aqui um pouco
de algumas coisas. A gente também está desenvolvendo um trabalho junto com o Ministério das Cidades hoje, que são 2 planos, né? Um plano municipal de redução de riscos em Mauá e o plano comunitário numa comunidade lá no Jaraguá, que é a comunidade do Vira-Lata, né? Mostrando também um pouco como que é possível fazer esses trabalhos não só como projeto, mas que eles possam sair do papel, que a gente possa construir eles de maneira participativa, né? Então, um pouco da filosofia dos trabalhos é sempre atuar da maneira mais participativa possível. Acho que é isso. Obrigado, gente. Obrigado, Fernando. Obrigado, Frei Marcelo, por ter convidado a gente também. A gente pensou em mostrar muito rápido, assim, só aquele primeiro slide mesmo, que, né, tem essas informações. O Thiago Galo já apresentou aqui, né, a situação habitacional é gravíssima, né, a gente vive uma emergência habitacional, já era muito grave antes da pandemia, gente, antes de ter pandemia e de ter governos de ultradireita no Brasil, que abandonaram o povo absolutamente, né? E depois da pandemia, né, e agora que a gente não está mais usando máscara, a gente pode dizer que a pandemia, né, foi superada, mas a gente não superou os problemas que se agravaram muito, né? Tem muitas sequelas, muita gente foi para a rua, muita gente perdeu a casa, né? E como o Thiago Galo falou aqui, a gente teve, por exemplo, a campanha Despejo Zero, que foi fundamental, né, para incidir tanto no STF, no Poder Judiciário, como também incidir no Congresso Nacional, né, com uma proposta de lei, um projeto de lei, para prevenir os despejos, pelo menos durante a pandemia. E até hoje a campanha Despejo Zero está fazendo, né, e a DPF 8, exatamente, que teve um papel fundamental. A gente não tem notícia de nenhum país do mundo, outro país do mundo, que os movimentos sociais fizeram esse trabalho que no Brasil foi feito por meio da campanha Despejo Zero. Não é pouca coisa o que a gente conseguiu no Brasil. Então, nós temos uma sociedade civil muito atuante, mesmo numa condição tão difícil, né? E a campanha Despejo Zero, né, tem uma estimativa de que ela preveniu que mais de 40 mil famílias fossem despejadas, né? E a gente sabe que a pessoa perder a moradia é tudo aquilo que já foi feita a reflexão aqui, né, pelo padre Alfredinho, que foi, né, excelente a reflexão, né? Em uma década, gente, a população geral do Brasil cresceu por volta de 11%, né, entre 2010 até 2022, em 12 anos, cresceu 11%. Nesse mesmo período, a população em situação de rua cresceu 211%. Então, eu vou repetir. Em 12 anos, entre 2010 e 2022, a população geral do Brasil cresceu 11%. Nesse mesmo período, a população em situação de rua cresceu 211%. Famílias inteiras, muita gente foi morar na rua, né? E essas pessoas não conseguiram retornar para uma moradia digna ainda. Muitas, né, continuam na rua, apesar, né, e aí lutando e resistindo com governos também municipais que têm ações higienistas, muitas vezes, né, de expulsar as pessoas da área central. E aí a gente começa a ver a população em situação de rua em bairros periféricos, em outros bairros, né? E isso a gente tem constatado em pesquisa. Pode falar. Então, a gente posso pegar o dado, a senhora está falando em São Paulo, ou, em termos gerais, eu já... Em São Paulo, 90 mil.
No Brasil, 300, mais de 300. Os números são sempre subnotificado, porque as metodologias de levantamento, elas são sempre falhas, tem falhas. Mas no Brasil, tem um estudo do IPEA, que é mais de 300 mil pessoas, 330 mil, e em São Paulo, 90 mil, mais de 80 mil, 90 mil. Depende da metodologia de quem faz o levantamento. Mas, não, cidade, só a cidade de São Paulo. É muita gente. 90 mil habitantes é uma cidade do interior, gente, é uma cidade média. É uma cidade média do interior, é pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, né? É uma cidade inteira, é. Então, é muita gente, esses números certamente estão subestimados, né? E a gente fala, né? Eu aprendi, agora eu sempre falo isso também, né? As expressões corretas, né? População em situação de rua. A gente não falar morador de rua, porque a rua não é lugar para morar, né? É uma situação. E aí um defensor público outro dia falou uma coisa muito curiosa. Ele falou, a gente tem que usar essa expressão situação de rua, assim como nós estamos, quem tem moradia, está em situação de casa. Porque a gente não sabe se a gente vai ficar sempre, porque quem às vezes está numa casa acha que não é provisório, que é a vida inteira. E não é, gente. A gente vê situações de países, né, que vem uma crise muito grande, até as pessoas que achavam que estavam numa situação segura. Então, nós estamos em situação de casa e tem uma população em situação de rua. E para aumentar a segurança de quem está em situação de casa, a gente tem que contribuir para que não tenha ninguém em situação de rua, porque a rua não é lugar para morar, né? Eu ia comentar que a gente tem, né, 21 milhões de pessoas aproximadamente na região metropolitana de São Paulo, mais de 500 mil pessoas morando em área de risco, né, de inundação e deslizamentos. São Paulo, aqui está faltando 1.000, né, possui quase 600 mil imóveis vagos. É, a cidade. Então, gente, a gente tem uma situação que, assim, o número de imóveis vazios, dependendo em alguns estados do Brasil, tem mais casas sem gente do que gente sem casa, né? Que é uma coisa, assim, nós não estamos num país super pobre, que as pessoas estão na rua porque não tem estrutura, não tem moradia, tem que construir, tem que ter um trabalho de produção de unidades. A gente, não é verdade no caso do Brasil. O Brasil é o 10º país mais rico do mundo, a gente tem muita estrutura e muito parque produzido de prédios, edificações, mas tem muita coisa que está, muita casa que já está vazia. Aquela passagem do Isaías, né? Aquela profecia do profeta está rolando, gente, né? Então, os movimentos de moradia, né, são um resultado dessa luta, né, e dessa organização que é muito importante. Aqui é um mapinha que mostra a concentração de postos de trabalho. Então, tem uma coisa super importante também no debate da moradia, que é a localização da moradia, né, gente? Então, assim, uma casa, é fundamental a casca da casa, a estrutura, que não entra água, ela tem que ter várias características, que ela tem que ter uma estrutura boa, não pode estar em área de risco, tem que ter segurança fundiária, jurídica, né? Agora, ela deve estar numa boa localização também. A gente vê esse mapa que mostra a distribuição dos empregos, oportunidade de trabalho. Desculpa, é um slide que estava em inglês, eu aproveitei ele aqui, mas é só para mostrar que, no caso da cidade de São Paulo, isso vale para quase todas as cidades, aqui nessa região aqui, tem uma concentração de postos de trabalho enorme, né? Tem muito metrô, muito trabalho, muita rede de transporte, e então a classe trabalhadora, né, demandar moradia em áreas bem localizadas é muito importante. Embora a gente sabe que não vai dar para atender todo mundo nos centros, tem produção de habitação na periferia, mas é muito importante a luta pela moradia bem localizada também. Acho que é uma coisa importante, né? Pode passar, obrigado. Isso daqui é uma foto, só que trouxe também, pelo LabJuta. A gente está fazendo um trabalho em parceria com o Ministério das Cidades para elaboração do Plano Municipal de Redução de Risco do município de Mauá, né? Então, a gente está terminando esse trabalho, estamos concluindo, foi um trabalho de 1 ano e meio, estamos andando muito no Zaira, Chafique,
em vários bairros periféricos. Essa é uma foto ali da região do Zaira, né? Que, enfim, não está muito nítido, mas é uma área que aqui tem uma declividade muito grande, é uma mistura de periferia com pouca infraestrutura e vegetação também. É uma área que, se tiver uma chuva que nem aquela do Saí, 600 milímetros, provavelmente, né, os materiais, tanto as encostas como as moradias, elas não aguentam. Então a gente está fazendo mapeamento e tem uma metodologia que a gente classifica, né, em níveis de risco, R1, R2, R3, R4, né? E para o caso de Mauá, a gente tem, né, já quantificado, né, só para ter uma ideia, que é um município muito grande e com muitas carências, assim como os outros também, né, aqui do ABC, a gente tem, em R2, 3.361 edificações, moradias, e em R3, que é risco alto, 1.450 moradias em risco alto, e R4, que é risco muito alto, tem 621 moradias, que a gente mapeou no município de Mauá. Vai ter uma audiência pública, que a gente vai apresentar esse plano do município de Mauá, já está marcada para o dia 13, Fernando? 13 de setembro, né? 13 de setembro, a gente pode passar para o Frei Marcelo. Isso é muito importante, a gente está em peso nessa audiência pública. A gente está convidando o Ministério Público, Defensoria Pública, vai estar a Prefeitura, vai vir a representação do Ministério das Cidades. Mas um plano, gente, não adianta a gente ter um plano e depois ele ficar, como se dizia, na gaveta. As pessoas têm que se apropriar, ele tem que ser uma ferramenta de luta, né, para cobrar dos governantes, desde a Prefeitura até o governo federal, que essas moradias que estão em área de risco, elas estão em área de risco porque não teve investimento, gente. Porque o povo foi abandonado e as pessoas vão morar em algum lugar. E as pessoas... Foi o único lugar que sobrou para algumas famílias muito vulneráveis. A maior parte das áreas de muito risco são chefiadas por mulheres, mães solo, né? São famílias muito vulneráveis. E precisa ter investimento público. Isso aqui é uma ferramenta para cobrar investimento público e política habitacional, né? E não é para remover as pessoas, porque também, quando fala área de risco, a gente vai o tempo todo, por isso que a gente chamou o Ministério Público, para não ser uma ferramenta de remoção, mas para ser uma ferramenta de investimento, né? Então, acho que é um pouco isso, não sei, acho que aqui depois outros slides são outras imagens, né? Aqui fala um pouco das ocupações do centro de São Paulo. A gente tem um trabalho de acompanhar as ocupações, os imóveis ociosos, prédios ociosos também, que tem que combater a especulação imobiliária. Então, a gente tem que trabalhar nas duas pontas, né, gente? Lutar pelo direito à cidade, né, tá junto, né, o mais que a gente consegue com o povo na periferia, mas também denunciar quando a propriedade não cumpre a função social. Estamos na UFABC e à disposição, e a gente está muito feliz de estar aqui. Estamos juntos, gente. Obrigado aí. Estamos à disposição. A gente quer agradecer muito, Fernando, Chico, e a pastoral, né, que está se articulando. A gente está muito interessado em fazer reunião, viu, com vocês, para que a gente possa caminhar juntos, né? Por exemplo, esse plano que você apresenta, muito interessante. Então, como que a gente também, como pastoral, tendo essa ciência, né, também a gente pode somar e, inclusive, ajudar como igreja, né, a mobilizar. A gente quer fazer um intervalo, né, porque já não é um tempo bom aí de diálogo, uns 15, 20 minutos de intervalo, tá bom? Aí a gente volta 4h30 para cá para a gente poder fazer um diálogo, tá bom? Tá bom? 20 minutinhos. A gente agradece muito as partes.